E será que é verdade que Yu Yu Hakusho só funciona por causa da dublagem? E uma coisa que todo fã de anime com certeza já ouviu é que Yu Yu Hakusho só funciona por causa da dublagem. É um anime que ele funciona porque a gente teve uma liberdade aqui no Brasil para poder ter a dublagem da forma como a gente queria, a adaptação que a gente queria fazer para o anime, e a partir daí o anime só se tornou clássico a partir disso. E eu acho que essa informação é completamente errada. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui porque a dublagem de Yu Yu Hakusho realmente é muito boa, é uma das melhores de anime que tem, mas ao mesmo tempo, não é por causa disso que o anime faz sucesso. O anime é muito melhor e vai muito além apenas da sua dublagem. Bom, começar falando um pouco sobre qual foi o momento que Yu Yu Hakusho lançou. Muita gente fala que Yu Yu Hakusho salvou a Jump. Eu acredito que isso é uma falácia também. O que acontece com o Yu Yu Hakusho é que no momento que ele lançou, que foi de 90 a 94, estava sendo um momento onde a Jump não estava tendo muitos lançamentos. E durante 4 anos estavam cobrando que tivesse outros lançamentos, que voltasse a ter um novo Dragon Ball, que era o que fazia muito sucesso na Jump e que tinha quebrado barreiras, mostrado como realmente mangás poderiam vender muito além do que eles imaginavam. Tanto que tem a famosa história da impressora de Dragon Ball, onde eles tinham uma quantidade de impressora para publicar o mangá e tiveram que comprar mais. E aí o Hakusho, ele veio meio que para suprir isso que estava faltando. A Jump já estava há alguns anos procurando uma nova obra para ser isso, e o Hakusho foi essa obra. Foi a obra que provou que a Jump não vivia só de Dragon Ball e que poderia ter outras obras, novas obras que poderiam fazer tanto sucesso como Dragon Ball. E o Hakusho foi esse sucesso. De 90 a 94 vendeu muito bem e colocou dentro da Jump o grande nome da Jump até hoje, que é Yoshihiro Togashi. Depois, de 95 a 97, Yoshihiro Togashi lançou um mangá em 3 volumes chamado Level E, e de 98 até hoje em dia, ele lança o seu mangá mais conhecido e mais famoso, chamado Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter. Tem várias formas de se falar o nome do mangá, que eu também sou muito fã e pretendo trazer mais vídeos sobre Hunter x Hunter no canal, trazer vídeos sobre Hunter x Hunter aqui no canal, porque eu sou muito fã da obra. Então eu vou mostrar como até hoje em dia ele é influente dentro da Shonen Jump. E você acha que esse cara, que lançou um mangá chamado Yu Yu Hakusho, iria fazer só sucesso por causa de Hunter x Hunter? Não, Hunter x Hunter fez muito sucesso e marcou a carreira dele. Mas Yu Yu Hakusho foi com que ele se mantivesse para poder escrever Hunter x Hunter. E Yu Yu Hakusho foi esse mangá que teve essa característica de ser chamado de um mangá que salvou a Jump. Porque no momento onde precisava de novos mangás, novas publicações e mostrar que a Jump teria uma nova cara, Yu Yu Hakusho foi lançada. Tanto que depois veio Hunter x Hunter, e junto com o Hunter x Hunter veio os que é considerado os 3 pilares da Jump, que é Naruto, Bleach e One Piece. Que depois disso veio uma leva só de sucessos da Jump a partir dali. Foi o momento talvez onde a Jump mais lançou mangás, onde mais venderam e mais fez sucesso. Afinal, One Piece faz sucesso até hoje, Naruto vende até hoje, apesar de já ter acabado, e Bleach continua também lucrando bastante, apesar do final do mangá não estar lucrando tanto como ele era no começo. Mas voltando para Yu Yu Hakusho, foi um mangá que fez muito sucesso. Foi um mangá que vendeu bastante pela sua estética, pelos seus personagens e pela forma como a história era conduzida. Mas, antes de eu entrar na história mesmo, eu queria falar um pouco de por que a dublagem ela é considerada algo que fez tanto sucesso e por que eles tiveram tanta liberdade aqui. Quando chegou o Yu Yu Hakusho aqui no Brasil, ele chegou primeiro pela Rede Manchete. O anime fez tanto sucesso e fez tantos fãs que ele lançou em vários canais depois. Passou na Rede TV, passou no Cartoon Network, passou no Animax, passou em vários canais e Yu Yu Hakusho aqui no Brasil pelo sucesso estrondoso que o anime fez. E sim, aqui no Brasil, o anime fez muito sucesso pela sua dublagem. Dublagens como essas. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é 2. E eu sou pequeno, mas não sou metade. E óbvio que essas dublagens só teriam essa liberdade para existir naquele momento, daquela forma. Hoje em dia, dificilmente teria uma liberdade tão grande como essa. Você deve estar pensando, mas essa dublagem, ela não condiz com o anime original? Não, ela condiz. Se você for assistir o anime original, ou se você for ler o mangá completo em 15 volumes, que está aqui atrás no cenário, você vai perceber que o mangá, ele também é uma comédia com muita ação. Mas a comédia do mangá e a comédia do anime, ela é muito focada para o público japonês. Então as piadas que eles fazem lá é muito referente à comida, às cidades que eles envolvem, a lendas deles mesmos ou até a políticos da época. Então, se você for ler o mangá ou se você for ver o anime, na questão de comédia, na questão desse dinamismo que a comédia dá e que cria uma diversão para quem tá vendo, você não vai ter esse mesmo impacto, porque você não vai entender a maioria das comédias que estão ali. Aqui eles fizeram uma dublagem exemplar, uma dublagem perfeita, que além de ser engraçada, além de ser divertida, funciona perfeitamente bem
porque eles conseguem fazer piadas que fazem com que entre no nosso dia a dia, no nosso contexto. Sem contar que não é nem só por causa das piadas. Os dubladores que escolheram pra fazer esse anime são fantásticos. Todos que fazem todos os personagens, desde os principais até os secundários, obviamente, a dublagem, a liberdade, fez com que eles se divertissem na hora de fazer a dublagem e ajudou muito a criar essa camada de Yu Yu Hakusho ter algo mais livre pra se fazer. Mas a dublagem ele é tão perfeita em cada personagem que eu até acho que parece que o dublador de cada um nasceu pra fazer eles, porque a voz combina perfeitamente. A dublagem realmente é muito boa, mas eu queria falar esse disclaimer sobre a dublagem, porque ela realmente é muito boa e marcou todo mundo aqui no Brasil, exatamente porque ela é uma dublagem diferente, uma dublagem única e que, de novo, eu acho que ela só existe naquele momento específico histórico, porque se lançam um remake de Yu Yu Hakusho hoje em dia e ele vem pro Brasil com uma dublagem, eles não iriam fazer uma dublagem igual, não deixariam. Iria ser uma dublagem talvez mais engraçada, uma comédia mais pra nossa pro Brasil, mas não seria tão livre como era e como esses trechos que eu passei agora há pouco. Então assim, pro Brasil, o anime ficou mais popular pela dublagem, mas não é só por causa disso. E aí que a gente entra na obra Yu Yu Hakusho pra mostrar como ela é boa e como ela vendeu tanto, pra poder falar como ela é além só da dublagem. Como eu já falei, ela foi uma obra que muitos consideram que salvou a Jump na época que ela foi lançada, porque ela foi uma obra que mostrou que a Jump poderia voltar a vender mangás com muita quantidade. E o anime é dividido em 4 sagas. A saga do detetive espiritual, que é o momento onde o Yusuke morre, e a partir daí ele acaba virando detetive, e ela vai até a saga do Torneio das Trevas, que é a saga mais famosa, mais conhecida, que todo mundo conhece. E tem toda a saga do Torneio das Trevas, aí depois tem uma saga chamada Saga Negra, e aí o anime termina na saga do Torneio de Makai. O anime foi completo em 114 episódios, enquanto o mangá, como já falei, e tá aqui atrás, ele é completo em 15 volumes. O mangá, como eu falei, ele tem um ritmo diferente do anime, ele é escrito de uma forma diferente, o Togashi gosta de escrever, inclusive, Hunter x Hunter é uma ótima experiência. Pra quem assistiu o anime de Hunter x Hunter, principalmente o mais atual, e depois for ler o mangá, você vai ter um impacto muito grande, porque a forma como o Togashi explica as coisas, a forma como o Togashi traz informação, tem muita leitura, não é tão ágil, tão rápido, como você espera de um mangá shonen como normalmente é. E o Hakusho é a mesma coisa, é muita fala, isso não é ruim, é o estilo de obra que ele prefere escrever. E o Hakusho tem muita fala, tem muita explicação, enquanto o anime é mais ágil, então gera essa diferença. Então o anime é diferente do mangá nesse ponto. Mas a obra, ela consegue te apresentar ótimos personagens, ótimas sagas, que muitas são utilizadas até hoje em dia como referência, o Torneio das Trevas principalmente, bons vilões, o Toguro até hoje é um vilão que é referenciado em vários lugares, você ainda tem bons personagens de apoio, bom protagonista, um bom casal principal e ao mesmo tempo uma boa história que vai seguindo ponto a ponto. Então, foi o que eu falei. Se você falar, então, a grande conclusão do vídeo é: Yu Yu Hakusho foi salvo pela dublagem? Eu acredito que não. Yu Yu Hakusho é muito além da dublagem. Eu acho que a dublagem, obviamente, pra gente, pro Brasil, é um algo a mais que marcou muito pela diferença que ela tinha. Mas se fosse só pela dublagem, a história não funcionasse, a luta não funcionasse, os personagens fossem ruins, você poderia ver que o anime não iria funcionar. Mas é o contrário. Você tem um ótimo material fonte, que seria o Yu Yu Hakusho mesmo, a obra original, e você tem a dublagem, que é como se fosse o a mais, como se fosse o que completasse tudo isso. Eu até acho que o anime não faria tanto sucesso se fosse uma dublagem mais parecida com a tradução original, mas mesmo assim é uma obra perfeita, e eu acredito que quem fala que só funciona por causa da dublagem, eu acho que deveria reassistir o anime com uma outra visão. Não recomendo assistir na linguagem original, porque como eu falei, as piadas funcionam mais na nossa linguagem, mas como eu falei, o Yu Yu Hakusho, ele é muito além da dublagem, a saga, os personagens, a história, e até a animação, que é muito boa, muito bem feita e combina perfeitamente com a estética da época, faz com que o Yu Yu Hakusho seja uma obra perfeita. Inclusive, esse ano na Netflix vai sair um live action de Yu Yu Hakusho. Eu tenho até medo de como vai sair, porque vai sair a dublagem do Brasil e eles não vão fazer uma adaptação tão próxima. Eu tenho até medo de como esteticamente eles vão trazer Yu Yu Hakusho pra Netflix. Mas de modo geral, a Yu Yu Hakusho tem uma dublagem brasileira excelente, mas é uma obra, um material fonte muito bom e até melhor do que a dublagem. A dublagem, ela completa o material fonte excelente que é Yu Yu Hakusho. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Yu Yu Hakusho? Você prefere dublado ou original? Você prefere o mangá ou o anime? Você concorda que a dublagem ela é muito boa, mas ela não é o tudo do anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.